que atingiu o Japão e depois do tsunami. Já há informações sobre a chegada de ondas ao Havaí e há também risco de algumas chegarem à Califórnia, ondas de 2 metros de altura. Nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com o embaixador do Brasil no Japão, Marcos Galvão. Embaixador, muito obrigado por conversar com a equipe do Hoje em Dia. Bom dia. Bom dia, embaixador. Qual a informação que nós temos a respeito dos brasileiros? Primeiro, para a gente falar, para a gente explicar isso aqui às pessoas que acompanham Hoje em Dia, para os nossos telespectadores aqui no Brasil, eu ouvi vários números hoje, 250 mil brasileiros, 300 mil brasileiros. Qual é a estimativa correta da população de brasileiros hoje vivendo no Japão? O número correto, segundo os últimos dados de 2010, é de 254 mil brasileiros vivendo no Japão. 254 mil brasileiros vivendo no Japão, muitos deles nos acompanham agora pela Record Internacional. Embaixador, há alguma informação sobre brasileiro ferido, sobre alguma vítima brasileira no terremoto e no tsunami? Não, a informação, nem a embaixada, nem os consulados gerais do Brasil em Tóquio, Hamamatsu ou Nagoya tem qualquer informação sobre brasileiros que tenham sido vitimados pelo terremoto e pelo tsunami maremoto que se seguiu. Essa informação é também corroborada por informações que nós obtivemos do Ministério das Relações Exteriores do Japão, que nos informou há pouco, há menos de uma hora, que entre as vítimas confirmadas até agora não há nenhum estrangeiro e, portanto, nenhum brasileiro também. Vale dizer também que as províncias mais fortemente atingidas pelo terremoto e pelos maremotos que se seguiu são áreas com baixa concentração de brasileiros, não são aquelas áreas onde a maior parte dos nossos compatriotas se concentram aqui no Japão. Embaixador, eu sei que os senhores prepararam um plantão e trabalham no esquema emergencial porque há inclusive dificuldades de comunicação. Eu acho que essa é uma informação muito importante aos familiares que aqui estão, porque muitas vezes o contato fica impossível com as famílias e isso naturalmente gera um desespero. Ainda há muitos problemas de comunicação, né, embaixador? Sim, é importante que as famílias aí saibam que tanto os brasileiros que estão aqui para entrar em contato com suas famílias, como os brasileiros daí para entrar em contato com seus parentes aqui terão dificuldades, porque a telefonia celular continua a funcionar apenas parcialmente e a telefonia fixa, por uma saturação dos troncos internacionais, também não está fácil de conseguir ligação. Portanto, é compreensível que haja dificuldade de contato, o que não significa, portanto, que a dificuldade de contato signifique qualquer problema ocorrido com um brasileiro aqui. Essa é uma informação muito importante. Muitas vezes a pessoa não consegue falar com seu familiar, não significa que seu familiar no Japão seja uma vítima do terremoto ou do tsunami. Embaixador, quem precisar de informações, há canais de contato. Eu sei que o senhor disponibilizou o e-mail, ao site também aí da embaixada no Japão, e para uma situação de emergência há também o telefone. O preferencialmente feito por e-mail, né, embaixador? Por e-mail sim, porque como o Itamaraty também, é só entrar no site do Ministério das Relações Exteriores aí no Brasil. O Itamaraty também tem um núcleo de atendimento que está também prestando as informações que nós transmitimos a eles a partir de Brasília, e esses números estão aí. E nós estamos aqui com o e-mail que é comunidade@Brazemb, de Brasil, MB de embaixada, tudo junto, .or.jp, pelo qual nós estamos dando informações. Nós também pusemos um telefone aqui à disposição, mas é um telefone apenas para emergências, porque do contrário nós teremos um quadro de saturação telefônica aqui e não vamos poder atender o público como nós queremos atender. E o Itamaraty está pondo um telefone aí também. Então nós pedimos que os pedidos de informação sejam mandados por esse e-mail, mas a informação que eu estou dando por intermédio de vocês e que eu agradeço é que não há até o momento registro de qualquer vítima entre cidadãos brasileiros ou mesmo entre cidadãos estrangeiros no Japão, informação confirmada até agora pelo governo do Japão também. Embaixador Marcos Bezerra Galvão, eu vou confirmar aqui essas informações, e-mail, site, para facilitar a vida dos familiares brasileiros. Aqui reforço esse pedido do embaixador, que preferencialmente o contato, a busca por informações seja feita por e-mail, justamente para facilitar o atendimento a todas as pessoas que aqui estão no Brasil. Portanto, comunidade@Brazemb, que é BARS de Brasil, EMB de embaixada, tudo junto, .or.jp de Japão. Tá aí no seu vídeo. Telefone, este para emergência. Você vai ligar 00 operadora 813-340
4521. Este é o telefone, a gente vai passar isso outras vezes aqui para você. E há também informações que você pode obter no Itamaraty aqui no Brasil. Pela internet, www.itamaraty com Y no final, .gov.br, ou pelo telefone 0 operadora 61 3411 8817. Embaixador Marcos Bezerra Galvão, uma última pergunta que eu faço ao senhor é sobre o que o senhor sentiu aí no momento do terremoto. Eu sei que o senhor está há pouco tempo no Japão, não é isso, embaixador? Exatamente, eu estou há 8 semanas no Japão, foi um terremoto fortíssimo, eu estava do lado de fora da residência oficial da embaixada, com minha mulher, estávamos saindo para um compromisso e ficamos com os funcionários da embaixada do lado de fora da casa esperando que passasse. Os funcionários que estão aqui, alguns deles há 20, 30 anos, nos disseram que jamais haviam vivido um terremoto de tal intensidade, e vocês sabem que o Japão é um país sujeito a forte intensidade, atividade sísmica, então foi um evento absolutamente extraordinário mesmo para o Japão. Obrigado. Mas, por outro lado, a qualidade da construção no Japão fez com que houvesse pouquíssimos danos a estruturas e edificações, e que a tragédia tivesse sido muito menor do que poderia ter sido não fosse essa preparação do Japão. Exatamente, muito bem observado. Obrigado, embaixador Marcos Bezerra Galvão, conversando com a equipe do Hoje em Dia ao Vivo e tranquilizando os familiares de brasileiros. Portanto, não há qualquer informação sobre vítima estrangeira no Japão. E, portanto, também não há qualquer informação sobre vítima brasileira. Obrigado ao embaixador. A gente vai repetir depois os telefones, os contatos de e-mail para você. Você terá também aqui no website, no site do Hoje em Dia. Olha, o mais destruidor terremoto do Japão, seguido de um tsunami, atingiu o país na madrugada de hoje. Vamos relembrar para que você entenda o que aconteceu. Estradas e ruas ficaram completamente destruídas, o que impediu o acesso por terra a muitos pontos. Equipes de resgate, você viu o desespero nessas imagens, equipes de resgate, os helicópteros para conseguir chegar aos lugares mais afetados. Há imagens, olha, daqui a pouco a gente vai mostrar para você, de uma livraria, você vê ali no ponto, ali na primeira imagem que passou, estantes que aparecem balançando violentamente, aí as ondas, os barcos sendo levados como se fossem barquinhos de papel. Aí, a gente mostrava agora para você. A situação é realmente muito assustadora. Barcos arrastados, levados pela força do mar. Segundo agências de notícias, uma embarcação com 100 pessoas a bordo virou. Não se sabe o número de vítimas. Carros aparecem sendo arrastados pela força do mar. As informações realmente e as imagens mostram uma situação de bastante desespero. Eu checava agora informações aqui da rede inglesa BBC, a rede de notícias BBC, e a gente dava aqui um número oficial de mortos de aproximadamente 60 pessoas, ou pelo menos 60 pessoas. Mas há informações aqui, de acordo com a BBC, ainda não confirmadas, de relatos de mais de 200 corpos que teriam sido localizados. Portanto, os números ainda podem mudar muito. Olha, você vai ver agora imagens que mostram as ondas gigantes atacando, devastando áreas rurais do Japão. Carros e casas justamente arrastados pela maré. Quem nos conta essa história é o correspondente da Rede Record na Ásia, André Tal. Veja. As imagens gravadas por helicóptero mostram a onda gigante se formando no mar na costa norte do país. Segundos depois, a maré invade com força a região rural de Sendai, em Miyake, e arrasta tudo pela frente. Moradores que tentavam fugir de carro foram surpreendidos pela fúria da água. Quem escapou se refugiou no topo de casas altas e pediu socorro com lençóis brancos. Na cidade, a água provocou uma enxurrada de carros. Barcos podiam ser vistos nas ruas inundadas. Tudo ficou alagado. Explosões em prédios e refinarias foram flagrados pelas câmeras. O fogo pôde ser visto a quilômetros de distância. Segundo as autoridades, as ondas gigantes chegaram a atingir entre 4 e 10 metros de altura. Na prefeitura de Fukushima e Ibaraki, 2 mortes foram confirmadas, mas ainda é cedo para dizer o número de vítimas. 4 milhões de pessoas estão sem luz. O tsunami foi provocado por um terremoto que atingiu o país por volta das 2h40 da tarde. O tremor de 8,9 graus foi registrado a 125 quilômetros da costa. Este vídeo mostra o momento exato em que a terra tremeu. 12 abalos secundários já foram registrados. Em 2 horas, ondas gigantes já tinham atingido cidades em pelo menos 1.200 quilômetros da costa norte do Japão. Em Tóquio, que fica a 373 quilômetros de distância do epicentro, a população também sentiu o terremoto. Todo mundo saindo desse shopping, a gente estava gravando uma reportagem e de repente essa situação.
corporação estão pedindo para a gente passar. Infelizmente está parando. Tóquio está sendo sacudida por um terremoto nesse momento. O terremoto parece ser forte, porque por alguns segundos continua tremendo. Mais ou menos 10 segundos ou mais. Mesmo eles que são daqui, olha só, o susto que eles estão, as pessoas, todo mundo assustado. Essa senhora também provavelmente é de fora, não está acostumada. Ah, não. A senhora é brasileira? Primeira vez que a senhora passa por isso também? Primeira vez? Os senhores estão rindo até pelo nervosismo. Exatamente. Porque eu estou bastante tenso também nesse momento. Você estava na loja há pouco, né? Estava na loja agora gravando a reportagem. Começou a tremer. Começou a tremer tudo. Mas tremendo forte mesmo. O senhor já tinha sentido isso alguma vez? Jamais, primeira vez. Primeira vez? Incrível. Incrível? É. Tá ok, obrigado. Parece que agora acalmou. Vários países na costa do Pacífico estão em alerta. A Rússia, Taiwan, Filipinas, Indonésia e até países latinos como o Chile estão sob o risco de tsunamis. Tá aí, são muitos os países agora em estado de alerta. O André Tal falava sobre o Chile, eu tenho informações aqui sobre a Ilha de Páscoa, há a possibilidade de chegada de ondas de até 2 metros de altura na Califórnia, mas a primeira preocupação logo depois do Japão foi com o Havaí. Vamos conversar agora com o surfista Danilo Couto, surfista brasileiro que está no Havaí e tem informações sobre isso. Olá Danilo, você me ouve bem? Tudo bem, bom dia. Oi Danilo, obrigado por conversar aqui com a equipe do Hoje em Dia. As ondas chegaram ao Japão já, Danilo? Ao Havaí. Ao Havaí, perdão. As primeiras ondas chegaram aqui em torno de 1 hora atrás. Foi registrado ondas de torno de 1 metro, 1,5 metro. Eu estou num lugar alto, não tenho acesso, estou no carro com a minha família e não tenho acesso à informação detalhada, mas as ondas que chegaram aqui ainda não causando nenhuma destruição, mas ainda esperam que chegarem mais ondas nas próximas horas. Que tipo de orientação vocês receberam aí, Danilo? Para deixar a costa, para buscar locais mais altos? Você disse que está no carro, que você está no carro com a sua família, é isso? Estou numa cidade acima do nível do mar. Aqui já tem toda uma rota de evacuação, a área de evacuação. Todo mundo já é preparado para isso, não foi nada de movimentado, mas estava um lugar mais alto e ouvindo pelo rádio as informações. E quando for liberado a gente volta, porque eu moro a nível do mar, perto da praia. Nós estamos conversando ao vivo com o surfista Danilo Couto, surfista brasileiro, está no Havaí, nos trazendo, portanto, informações. Em qual ilha havaiana você está, Danilo? Estou na ilha de Oahu, mais precisamente no lado norte da ilha, no North Shore. Suposto o lugar bater mais forte, porque é uma linha reta para fazer realização. Olha, eu agradeço bastante a participação do Danilo Couto, boa sorte para vocês aí. Nós voltaremos com novas informações a respeito do que acontece no Havaí, aqui nesta cobertura especial dos efeitos do terremoto e do tsunami que começou no Japão. Olha, o terremoto provocou uma série de incêndios também. Isso gera muitas preocupações. Houve uma preocupação muito grande com a instalação nuclear, por exemplo. Veja só. O fogo tomou conta da refinaria de petróleo da cidade de Ishihara, perto de Tóquio. Os bombeiros tiveram muito trabalho. Tanques de combustível foram atingidos. Os edifícios de Tóquio sacudiram violentamente. O incêndio também atingiu a área industrial de Yokohama. Imagens mostram uma intensa nuvem de fumaça. O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, falou à população logo após os tremores e o tsunami. Ele calculou como grandes os danos causados. Naoto Kan pediu para que os japoneses corram para lugares altos o mais rápido possível. Olha, como a gente dizia, o terremoto provocou incêndio também em uma usina nuclear do Japão. Cerca de 1.000 pessoas que vivem ali na região foram retiradas às pressas, justamente com medo de vazamento. O fogo era visto nas turbinas da usina nuclear de Onagawa, fica na região de Miyagi. Logo depois do terremoto, o Japão declarou estado de emergência nuclear, como estabelece a lei japonesa quando há possibilidade de vazamento. Por motivos de segurança, a Agência Internacional de Energia Atômica desligou outras 4 usinas do país.
Preste atenção, na Califórnia, onde também há usinas nucleares, há uma preocupação legal. Então, há uma preocupação com fatos, com imprevistos. Não é um alerta, as usinas continuam funcionando na Califórnia. Como eu disse, há uma previsão de chegada de ondas de até 2 metros de altura. Mas, portanto, é uma preocupação que atinge todo o Pacífico. Eu quero aproveitar e conversar um pouquinho com o Edu aqui, porque o Edu esteve no Japão em 2009 e visitou um local de simulação de terremoto e mostra isso pra gente. O Edu fez uma reportagem lá. Vamos mostrar, Edu? Vamos ver essa reportagem que o Edu fez. Vamos lá. Foi na década de 20 que os moradores de Tóquio viveram um dos maiores dramas da história da cidade. Um terremoto que recebeu o nome de Grande Kanto sacudiu Tóquio no dia 1º de setembro de 1923, atingindo 8,3 na escala Richter. Estima-se que cerca de 140 mil pessoas morreram. A cidade ficou devastada. Os japoneses vivem sob ameaças de terremotos. O país fica numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. O Japão registra cerca de 1000 tremores de terra por ano. Ele fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico. É o encontro de várias placas tectônicas. Edu conhece um simulador de terremoto. Como os tremores de terra são difíceis de prever exatamente quando irão acontecer, o governo japonês investe em treinamento. Edu ouve as instruções passadas pela especialista em segurança e que são transmitidas à correspondente da Record, Catarina Hong. Esse é o procedimento, né, para se proteger. Você pegou qualquer almofada, coloca na cabeça e entra embaixo da mesa. Embaixo da mesa é o melhor lugar para você se proteger. Durante o terremoto, a mesa se mexe, o lustre balança, o fogão e a pia chacoalham durante alguns minutos que parecem uma eternidade. Lá fora, a paisagem também muda. Canos estouram, carros colidem. Um cenário trágico. Aqui a gente vai gravar como se tivesse acontecido um terremoto. Sempre depois de um terremoto tem fogo, tem fumaça e muitas vezes não dá para enxergar por onde a gente deve sair. Edu precisa se arrastar por um labirinto cheio de fumaça. É difícil de visualizar a saída e de respirar. Se ficasse em pé, inalaria muito mais fumaça. Ai, não consegui. Ai, nossa, é difícil. É uma sensação ruim. É uma sensação ruim quando a gente está lá dentro, porque a gente não sabe quando a gente deve sair. E dá a sensação realmente que a gente passou num incêndio. E nós estamos falando de uma simulação, né, Edu? E a gente vê que mesmo numa simulação, o nervosismo é grande, né? Com certeza. Vale a pena a gente ressaltar que os desastres não são maiores porque o treinamento são feitos com as crianças desde pequenininho, nas escolas, todos os edifícios lá no Japão, as estradas, são feitas pensadas nisso, na segurança da população que vive lá. Todos os edifícios lá no Japão, em Tóquio é assim também, todos os andares têm rotas de fuga, a gente vê as janelas, o Celso falou sobre isso, a gente tem flechas, a gente vê sempre a flecha onde sinaliza que aquela janela é uma rota de fuga. A gente visitou também lugares embaixo dos prédios onde são guardados mantimentos em caso de um terremoto maior, para as pessoas se abrigarem lá, que são a prova de terremotos também. Olha, é realmente uma situação assustadora. A Giane morou no Japão também, a gente já conversei com ela sobre isso, ela morou em Tóquio, trabalhando como modelo, eu conversei com ela sobre isso, elas sempre recebiam orientações, né, Giane? Isso é algo comum, mesmo os estrangeiros são sempre orientados para situações de emergência como terremotos. Isso mesmo, Celso. Eu passei por um terremoto lá, muito leve, claro, não era tão grande quanto esse, mas é bom a gente ver que o que causou o estrago maior aí nisso tudo foi o tsunami. Os prédios, como eles são construídos à prova de terremoto, eles continuaram em pé. Agora o tsunami que foi o grande estrago.
Tá aí, portanto, olha, a gente vai agora até o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. A repórter Fabiana Teixeira está com o sismólogo José Roberto Barbosa. Oi, Fabiana, bom dia. Dá pra gente explicar um pouquinho mais para o telespectador do Hoje em Dia como se forma um tsunami a partir da ocorrência de um terremoto? É possível, Fabiana? Sim, Celso, bom dia a você, bom dia a todos. A gente vai pedir aqui a ajuda do José Roberto para ele explicar para a gente o que foi esse terremoto seguido de tsunami que aconteceu no Japão. José Roberto, você estava me explicando aqui no mapa mais ou menos onde que é o epicentro, então eu vou pedir para você explicar para o pessoal em casa, por favor. Bom, então, primeiro, bom dia. Aqui o epicentro do terremoto, esse terremoto que atingiu 8,9 na escala Richter, em torno de 24 km de profundidade, cujo epicentro foi dentro do mar, né? Ele esteve localizado aqui no cinturão de fogo, aqui no Pacífico, né? Justamente no encontro das placas do Pacífico com a placa da Ásia, tá certo? Essa é uma região que é normal acontecer grandes terremotos, e a maioria dos terremotos, da grande quantidade de terremotos que ocorrem no mundo, vem nessa região que nós chamamos de cinturão de fogo, e esse foi mais um deles. Eu diria, felizmente, apesar da magnitude elevada, o estrago que ele causou, as vítimas fatais, tem sido pouco. Pela magnitude, a gente pode comparar, por exemplo, com o terremoto que aconteceu em fevereiro do ano passado no Chile. O senhor estava dizendo que foi um terremoto de proporção menor, mas com muito mais vítimas. Ainda não dá para precisar o número de vítimas no Japão, mas o senhor estava dizendo até pela estrutura que o Japão apresenta, o senhor acredita que o número de vítimas vai ser menor? Exatamente, quer dizer, isso é uma coisa que favorece bastante essas simulações, essa preparação que o Japão tem, essas construções, e tudo isso, nesse momento, as pessoas estarem assim, entenderem e aceitarem e não se apavorarem demasiadamente nesse momento, no momento da ocorrência do terremoto, isso ajuda bastante. Agora, senhor, aqui no outro mapa a gente consegue precisar a região realmente que foi a mais atingida, que é na costa leste, é isso? Exato. Aqui nós colocamos mais ou menos o epicentro do terremoto, que foi aqui dentro do oceano, no interior do Oceano Pacífico, que está mais ou menos aqui a 130 quilômetros aqui da cidade de Sendai, que foi uma das mais atingidas, tá certo? Aí Tóquio, mais ou menos a 400 quilômetros. Bom, então aqui a região, na verdade esse terremoto ele foi sentido, percebido em quase todo o Japão. Felizmente não houve grandes problemas, a não ser nessa região aqui, não com a ocorrência do terremoto em si. O terremoto vitimou aí dezenas de pessoas, agora o tsunami que causou sempre uma situação maior, né? Maior, tá certo? O Celso? Eu vou conversar mais com o Barbosa, tenho algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer para ele, mas eu tenho um chamado agora do Japão, Barbosa, vou pedir só para a gente aguardar um pouquinho. Diplomata brasileira, que é chefe, encarregada de dar apoio aos brasileiros no Japão. Na ponta da linha está a diplomata Patrícia Cortes. Olá, Patrícia, obrigado por conversar com a equipe do Hoje em Dia. Como está a procura aí dos brasileiros por ajuda em Tóquio? Qual é a situação nesse momento? Alô, Patrícia? Daqui a pouquinho converso com a Patrícia Cortes, diplomata. Olha, a gente perdeu aqui a linha, só para você entender, isso é importante que você entenda, a comunicação é muito difícil nesse momento. Inclusive, isto serve de alerta para todos nós que estamos aqui no Brasil e, de certa forma, de alguma maneira, tentamos o contato com o Japão. A comunicação é precária, isso vale para linhas de celular, para linhas fixas também. Eu volto a conversar com o Barbosa sobre os tremores que vêm depois de um terremoto de magnitude tão elevada como este. Barbosa, por exemplo, eu li aqui uma informação a respeito de pelo menos 38 tremores depois. Eu vi o nosso correspondente conversando com a gente aqui em Tóquio e ele falava que naquele momento, ou seja, muito tempo depois, ele ainda sentia a terra tremer. E eu vi alguns relatos também aqui de internautas, de pessoas que moram no Japão e dizem o seguinte: quando isso acontece, a gente fica por muito tempo sentindo os tremores. Isso é comum, Barbosa?
Outra pergunta? O Celso está colocando para o senhor a questão dos tremores após um terremoto. O André Tal, que é o correspondente da Record no Japão, disse que depois do terremoto, mesmo assim, por algumas horas ele continuou sentindo os tremores. Isso é normal? Isso é normal. Esses tremores que ocorrem depois do sismo principal, como é chamado em sismologia, nós chamamos de réplicas. E essas réplicas, naturalmente, depois de um grande terremoto como foi esse, eu acho que eles vão perceber ter tremores.